pela graça infinita de Deus, volume 1, Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Caríssimo e Panfiro, lição 15. Cada erro, uma lição. Acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender, e tende a certeza de que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. No entanto, vossas faculdades são tão restritas que o conjunto do grande todo não é percebido pelos vossos rudes sentidos. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, segunda edição, edições Leon Denis, 2003, capítulo 5, item 22. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Quantas vezes nos colocamos diante do Senhor da vida e dizemos a Ele que pretendemos mudar nossos hábitos, nossas palavras, nossos sentimentos, enfim. E quantas vezes temos falhado no cumprimento da promessa. A lei de Deus estabelece para nós que, à medida que nos afastamos do cumprimento da mesma, que nos desviamos das vibrações equilibradas da lei, sentimos os reflexos desse afastamento. Quando nos afastamos do bem, resvalamos para as faixas do desequilíbrio, da desarmonia, que nos levam ao mal. Quando nos afastamos do equilíbrio, voltamos as nossas mentes e sentimentos para a desarmonia psíquica, para o sofrimento. Assim, à medida que nos afastamos das direções elevadas, resvalamos para o lado contrário, para o mal. Aos olhos de muitos, isso parecerá um contrassenso, mas é a realidade do homem em sua trajetória infinita na busca do equilíbrio e da evolução. Há quem pense que tal atitude não pode vir de Deus, uma vez que provoca dor e sofrimento, mas se pensarmos corretamente nas atitudes que tomamos e nos resultados imediatos de tais atitudes, veremos que Deus nos corrige pelo próprio erro que cometemos. É o próprio erro que nos faz reconhecer que erramos. Assim, resvalando para as faixas do fanatismo, o homem encontrará a dor dos fanáticos, ou seja, sentirá exatamente o que os fanáticos produzem em si mesmos. Aqueles que se identificam com gestos dominadores encontrarão criaturas que também reagem com o sentimento de força, de domínio. O psiquismo desencontrado, afastado do equilíbrio, encontrará somente perturbações e obsessões em derredor. Disse-nos Jesus que deveríamos seguir o caminho que leva ao Pai, mostrando por isso mesmo que todos nós temos um roteiro a ser seguido e que esse roteiro equilibrado nos mantém nas faixas do equilíbrio. Se dele nos desviamos, encontraremos o mal, e esse trará por sua vez o remédio que há de nos fazer retornar às faixas da harmonia, que levarão à paz e, consequentemente, a Deus. Aprendamos, portanto, a ver no que sofremos o resultado do que plantamos e busquemos considerar a vida de forma equilibrada. Trabalhemos sempre pelo equilíbrio e pela paz. Que Deus nos abençoe, nos conduza e nos proteja hoje e sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Paz. Mensagem recebida em 9 de maio de 2001. Cada erro, uma lição. Difícil de entender, né? Como um erro pode nos trazer uma lição? Ora, a gente está errando. E como pode ser isso? A gente fica sem entender muitas vezes, né? E Baltazar vem nos explicando que todas as vezes que nos desviamos das leis de Deus, todas as vezes que não cumprimos com os nossos compromissos assumidos aí durante o nosso projeto aí de reencarnatório, a gente às vezes se esquece, né, desses compromissos que assumimos quando reencarnamos. E aí Baltazar nos fala que esses não cumprimentos desses compromissos é que vão nos trazendo os sofrimentos. Então buscamos aí nos melhorarmos, mas ainda deixamos de cumprir muitas vezes alguns dos compromissos assumidos para a nossa reencarnação, para o nosso melhoramento, para a nossa evolução espiritual. E quando nos afastamos das leis de Deus, logicamente que vamos adquirindo aí esses sofrimentos. Por quê? Porque nos juntamos aí às faixas vibratórias não muito boas. Então os nossos pensamentos, as nossas atitudes não vão tendo aí
não vão sendo aí trabalhados como deveriam. E isso vai nos trazendo os problemas, muitas vezes as doenças psíquicas aqui, como fala o nosso irmão, não é? As depressões, tantas coisas que poderíamos evitar se estivéssemos aí todos os dias confiando em Deus, acreditando em Jesus, nosso mestre querido, como nos fala aqui a nossa lição, porque Deus enviou um modelo e guia para nós, que é Jesus. E Ele e seu evangelho maravilhoso é que vão nos dar esse equilíbrio que Baltazar tanto fala aqui na lição. Esse equilíbrio que podemos buscar através das preces, não é? Através das orações a Deus, de ter confiança em nossa fé, renová-la cada dia, colocando sempre perto de nós coisas boas, que não nos desvia aí dos compromissos assumidos com o Mestre Jesus e com a espiritualidade. Nós nunca estamos sozinhos. Deus não criou seus filhos para o sofrimento, muito pelo contrário. Deus nos criou para a evolução. Então, se nós temos os sofrimentos aí diários em nossa vida, vamos refletir, vamos buscar Jesus dentro de nós e dizer assim, mas por que eu estou passando por isso? Para que eu preciso passar por isso? Reflexão. É uma palavra que a gente ainda, é uma atitude que a gente ainda não sabe muito aí como fazer, né? Porque quando estamos passando por dificuldades, nos desesperamos, né? Muitas vezes perdemos a fé em Deus, mas não é isso que está nas leis de Deus. Deus diz, confia, né? Estamos aqui, nós temos os nossos anjos de guarda, nós temos os nossos guias espirituais e Jesus como nosso modelo. Então, se temos os sofrimentos, é para que vamos passando por ele com resignação, vamos passando com calma, tendo paciência, porque a paciência é uma das virtudes que precisamos treinar diariamente, não é? Porque a paciência é que nos dá o equilíbrio necessário para que a gente não sinta o desespero na hora das dificuldades. Entendermos que passamos pelas nossas dificuldades e que podemos aprender com os nossos erros. Aprendemos sim, como diz Baltazar, né? Cada erro uma lição. Então, que cada erro que cometemos, possamos dizer assim, meu Jesus, me ajude porque desse mal que sofri, preciso sim tirar as lições necessárias para o meu aprendizado, para a minha evolução moral e espiritual. E que não nos desviemos nunca, né? Não coloquemos nunca a dúvida em nossas vidas. Nunca coloquemos a dúvida de que estamos sozinhos. Ora, Deus, nosso Pai, quando nos criou, nos deu oportunidades iguais para todos. E aí depende de nós desenvolvermos essas qualidades, desenvolvermos a perseverança, desenvolvermmos dentro de nós a fé. E o que é a fé? A fé é o impulso de bondade que nós temos, é aquela força interior que nós temos de vencermos as dificuldades no dia a dia. Jesus nos ensina isso muito bem. Ele não precisava passar por tantas dificuldades na terra como passou, não é? Ele não tinha pecados, ele não tinha erros na sua vida, mas passou com resignação, fé em Deus para nos dar o exemplo. E aí, vamos deixar que esses exemplos sejam desperdiçados? Não, né, meus irmãos? Vamos fazer com que eles nos fortaleçam. Pensar sempre assim, o que Jesus faria, né, se estivesse passando por essa dificuldade? Então, são essas reflexões que precisamos fazer para que a gente não vá entrando no desequilíbrio emocional, não é? Nos juntando aí a vibrações que não são boas para a nossa vida. Precisamos sim ter a fé em Deus, precisamos sim trabalhar no bem,
não é? Tem tantas obras maravilhosas aí que são feitas por irmãos aí, muitas vezes anônimos, mas que precisam de ajuda. Então, todas as vezes que estejamos em dificuldades, vamos tirar daquela dificuldade lições e também uma maneira de ajudar ao nosso próximo, porque não somos privilegiados de passarmos por determinadas situações difíceis. Não, muitas vezes irmãos estão em situações muito mais difíceis que nós e passam resignados, não é? Passam aí com resignação suas dores, não é? Porque quanto mais a gente sofre, quanto mais a gente reclama, quanto mais nos desequilibramos, mais forte ficam as dificuldades de nossas vidas. Então, quando Baltazar fala que cada erro é uma lição, cada erro também que a gente cometeu, ou que a gente comete ainda, porque ainda estamos aí em evolução, ainda estamos aprendendo, não somos perfeitos, né? Somos perfectíveis, mas ainda não somos perfeitos, estamos ainda no planeta de provas e expiações. Então temos as nossas dores, temos as nossas dúvidas, não é? E quando a gente vai entendendo, vai estudando, a doutrina espírita é um ótimo caminho. O Evangelho de Jesus, acima de tudo, é o guia que precisamos colocar em nossas vidas todos os dias. Então, que possamos sempre dizer: Jesus, eu estou aqui, eu preciso de ajuda, eu tenho as minhas dificuldades, mas tenho principalmente a minha fé em Ti, renovada a cada dia. Coloquemo-nos sim em posição de humildade, coloquemo-nos em posição de paciência, de fé, e com isso somos ajudados todos os dias. Nós temos tantos amigos que nos protegem, nós temos tantos amigos que nos querem bem, amigos espirituais, não é? Então que possamos ter aí essa percepção, pedir ajuda a Deus para ter a percepção de que não estamos sozinhos e que Deus sempre está ao nosso lado, mas precisamos também nos colocar muitas vezes na condição de aprendizes, porque os erros, eles servem para que a gente tire deles lições de sabedoria, de fé, não é? E temos muitos exemplos aí de fé todos os dias, que possamos ter essas percepções de olhar para o lado e dizer assim: eu tenho um amigo, irmão me acompanhando, eu tenho esse amigo maravilhoso que não quer que eu desista nunca. E aí Baltazar nos fala, né? Vamos aprender aí com os nossos erros, né? Vamos ter o equilíbrio, vamos ter a fé que Deus está do nosso lado, nos equilibrando. Vamos equilibrando também aqueles que estão ao nosso lado, por que não? As nossas famílias, os nossos amigos, a nossa casa espírita. Vamos construindo esse equilíbrio diariamente e nunca perdê-lo, porque quando estamos equilibrados, estamos sempre confiando que Deus é o nosso Pai maior. Então, meus irmãos, que cada erro nosso seja, como fala aí o nosso querido irmão Baltazar no comentário da lição, um aprendizado de fé, de esperança, e que nunca deixemos de usar esse recurso maravilhoso que temos, que é a prece. A prece é ela que nos eleva, é ela que nos dá fé e força renovadas a cada dia. Fiquem com Deus.